porque eu não como no Natal, na ceia do Natal, porque no dia seguinte eu quero estar magra, porque isso, porque aquilo. Não, você não vai ter esteatose hepática por causa de fruta. Nanda Miller, nutricionista há 20 anos. Para nutricionista ou não vai fazer, só que hoje, assim, por eu abordar esse tema, as pacientes, elas são muito mais sinceras comigo. Pós-graduada em nutrição ortomolecular. Sensação de culpa ruim mesmo, tá? Nossa, comi um milho, que droga, não Acabei podia. com a minha dieta. Também vou comer um sorvete agora. Mestre em Ciências do Esporte e fundadora do Clube Pera. Hoje conversamos sobre princípios básicos da alimentação. Um furo que você deu na quinta noite faz você comer quinta noite, sexta o dia inteiro, sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro pra voltar na segunda E como sua rede social pode te ajudar a potencializar ainda mais a sua marca. Eu ter aberto isso nas redes sociais já há muito tempo, as pacientes, elas são muito mais sinceras comigo. Nanda, queria agradecer a sua participação aqui no All In hoje. E eu já queria começar te fazendo uma pergunta, porque muito se fala dos 3 pilares essenciais para uma vida saudável: sono, treino e a alimentação. Para você, a alimentação é o mais importante? Oi, Mari, obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. E, claro, não é nem puxando a sardinha pro meu lado, né, que eu sou nutricionista, mas a alimentação é um dos pilares bem importante mesmo, só que nenhum deles pode estar fraco, porque se você não tiver esses 3 pilares fortes, dificilmente você vai conseguir ter bons resultados aí na sua saúde, longevidade, produtividade, emagrecimento, porque não adianta você fazer uma dieta, não fazer exercício físico e não dormir bem. Se você não dorme bem, você não consegue se exercitar adequadamente, você não tem vontade de se alimentar bem. Então, uma coisa acaba interferindo na outra. Mas, claro, começar com uma alimentação saudável é realmente o primeiro passo para que você também consiga dormir melhor, treinar melhor e esse ciclo ele vá fluindo de uma maneira positiva. Eu vejo que as pessoas hoje elas associam muito dieta a uma coisa difícil e a palavra também cria essa confusão e até estereótipa muita coisa no sentido de, putz, vou ter que fazer uma dieta, já cria uma sensação triste Sim. na cabeça das pessoas, assim. Só que a gente sabe que quando a gente come alguma coisa, automaticamente já dá uma resposta no corpo. Putz, eu comi uma coisa saudável, me dá uma resposta positiva. Talvez tenha muita gente que nem coma saudável e nem saiba qual é essa resposta, assim. Falando em dieta, dos primeiros passos para uma alimentação saudável, o que tu enxerga hoje? O que é uma alimentação saudável? Primeiro que a alimentação saudável não deveria ser chamada de dieta, ela deveria ser o normal. Comer normal deveria ser comer saudável, né? Comida de verdade que tanto se fala. Então as pessoas, nossa, estou de dieta. Daí quando ela está de dieta, ela está fazendo o quê? Comendo saudável, que deveria ser o normal. Só que parece que as pessoas não entendem esse ponto e acham que é algo assim muito difícil, surreal, sofrido, e não. Só que também, é claro, a gente vive num mundo hoje em que é muito fácil consumir alimentos refinados, altamente processados, altamente palatáveis. Então, nem é culpa nossa gostar tanto desses alimentos. Eles são feitos para que a gente realmente não consiga parar de comer. Eles são altamente palatáveis, né? Então, na indústria ali existe toda uma pesquisa que, para chegar no ponto de êxtase, né? Aquele ponto de felicidade do alimento, e realmente as pessoas vão testando quanto, precisa mais açúcar, mais gordura, mais sal, para que chegue naquele ponto que a pessoa assim consiga comer muito. Chegou no ponto que ela consegue comer muito daquele alimento, é o ponto de êxtase daquele produto. Então, não é você, Mariana, que come demais. Nossa, meu problema é que eu adoro comer. A gente não consegue realmente comer pouco desses produtos. Então, é normal que a gente goste e é difícil realmente resistir e tudo, e propaganda, e o social, né? Mas a dieta em si, que deveria ser o normal, ela é muito simples, é você comer o básico, e as pessoas, elas tendem a querer complicar também com milhões de receitinhas ou alimentos muito difíceis, inacessíveis. Eu faço vários projetos de emagrecimento, e aí eu recebo lá no meu direct no Instagram: Nanda, mas assim, que tipo de comida é? Muito difícil? É comida cara? É comida difícil de achar? Não, gente, você vai na feira,
vai comprar verduras, legumes, raízes, vai no açougue, na peixaria, são ovos. É isso, é comida de verdade. Claro que a gente pode utilizar assim de receitinhas às vezes para matar a vontade de comer um doce de uma forma mais saudável, né? Ou até mesmo comprar alimentos industrializados, que hoje tem ali alguns alimentos que tem, né, que são mais do bem, digamos assim, mesmo sendo mais processados. Então, não é difícil, não tem que ser difícil fazer dieta, e dieta deveria ser o comer normal, né? E não ser considerado dieta. E quando a gente fala em uma alimentação com comida de verdade, que tu colocou aqui, contextualiza esse comida de verdade, para as pessoas entenderem. Porque, assim, eu vejo que falta informação, até de nova geração que está vindo com acesso à internet. Enfim, as pessoas não sabem mais o que é um legume, um tomate. Às vezes elas não entendem o que é isso. A gente fala da nossa geração ali que a gente colhia o negócio. Eu já me incluo nisso. Sim. Mas, assim, tem gente que não sabe realmente que, tipo, o que é um chuchu, o que é uma berinjela. Então, assim, o que é uma comida de verdade e onde ela se classifica para a gente entender? Parece tão óbvio, né? Mas como tantas outras coisas nisso, o óbvio precisa ser dito também. Então, comida de verdade, para que as pessoas entendam de uma forma bem simples, é aquilo que a natureza nos dá, né? Então, o que tem na natureza que eu poderia colher, plantar, coletar, caçar? Isso é comida de verdade. Então, normalmente a gente encontra onde? Na feira, no hortifruti. Então, são alimentos que não são processados. A natureza nos dá ele, tanto que eles não precisam nem de tabela nutricional. Né? Não tem embalagem, não precisa ter, porque são alimentos ali de verdade. E aí, claro, existem os alimentos minimamente processados e os, né, que são muito processados. Por exemplo, o milho é um alimento integral, né? Tá ali na natureza, o milho. Vamos pensar aqui num outro alimento do milho, o cuscuz, tá? Que é o flocão do milho. É um alimento processado, mas não tão processado. Agora, se a gente pegar farinha de milho e fizer um bolo, aí ali é um alimento, né, altamente processado, tá? E hoje tu acredita que dá para fazer uma alimentação, ter uma alimentação saudável, com baixo custo? Porque eu vejo que quanto mais perecível é o alimento, quanto mais rápido ele estraga, maior é o custo, até para a gente encontrar um alimento orgânico hoje, visto que a gente mora até em São Paulo, que tem não tem tanta essa disponibilidade, até para ir numa feira. E uma bolacha recheada acaba sendo mais barato. Então, assim, a tua percepção na hora de montar uma dieta, a gente consegue fazer uma dieta saudável e equilibrada, com nutrientes essenciais, de uma forma barata, digamos assim? Na verdade, assim, hoje em dia não tem mais nada barato, né, Mari? Então, realmente, você vai no mercado e, caraca, o que eu faço com R$ 400, né? Mas, com certeza, uma alimentação baseada em alimentos frescos, verduras, legumes, é mais barato do que você comer alimentos altamente processados. Chocolate, biscoito, refrigerante, tudo isso torna a tua compra muito mais cara. Se você for e comprar principalmente os alimentos que estão na época, você, né, não vai gastar tanto quanto se você colocar um monte de alimento industrializado e processado no seu carrinho. Isso é fato, é só fazer um teste, tá? E aí, claro, você não precisa comprar filé mignon, você pode comprar um patinho, você, né, pode comprar, não precisa comprar um salmão, pode comprar uma tilápia. Então, dentro ali da comida de verdade também vão ter os que são mais acessíveis ou não, tá? E outra coisa que eu acho bem importante falar, Mari, assim, as pessoas quando começam a fazer a tal da dieta, né, que é comer como elas deveriam comer, eu não sei se por pegar informações erradas, enfim, aí pega aquela dieta na revista, que cada dia da semana é um tipo de cardápio. Na revista não, no Instagram agora. Eu voltei no tempo. No Instagram. Mas você lembra? Sim, a gente pega cada cardápio, a dieta da sopa, a dieta do ovo, a Aí dieta na segunda era o pão de aveia com alface. Na Gente, terça era eu o pão lembro. de milho com beterraba. Enfim, então, mas de qualquer forma, as pessoas acham que eu tenho que comer verduras e legumes. Daí ela vai lá e compra muito de tudo e vai estragar, óbvio. Eu falo assim, né, no meu Instagram, tá? Eu brinco que eu sou a rainha da xepa, porque eu dissemino a gente não desperdiçar comida. É saber, sabe, é comprar o suficiente para uma semana. Então, alimento perecível, assim, verduras, legumes, frutas. Você vai comprar, poxa, eu vou comer 2 frutas por dia. Então, de segunda a sexta, eu vou comprar umas 10 frutas.
compro duas maçãs, 2 bananas, um mamão, um abacaxi, pronto, eu tenho para semana, não preciso comprar, sabe, centenas de tipos. A mesma coisa a salada. Porque o prato tem que ser colorido. Não significa que todos os dias, tanto no almoço como no jantar, você vai ter que comer 3 cores diferentes no almoço, 3 cores diferentes no jantar e cada dia diferente. Você vai conseguir fazer isso comendo fora, num buffet e tal. Agora, em casa, né, a gente tem que simplificar. Você pode comprar para a semana. Eu vou comprar uma abobrinha, tomate, folhas, o pepino e uma cenoura. E aí você vai diversificando. Você pode fazer um saladão com folhas, tomate, cenoura ralada e pepino. No outro dia você pode pegar aquela cenoura, cortar em palitinhos e assar. Né? Então, dá para diversificar com os mesmos tipos de alimento. Às vezes eu passo um cardápio para 10 dias, a base de alimentos é a mesma, só que eu vou diversificando as estratégias, as receitas. Então, isso é uma coisa que as pessoas precisam se atinar também, de não precisar comprar muita coisa e estragar isso, desanima, que você fala, poxa, comprei, ia começar a dieta, joguei um monte de verdura e legume fora. Porque daí envolve outras questões também, né? Já não de hábito, tão afim. De disciplina, de mentalidade. Aí fala, sempre estrago comida. Então, assim, para começar, né, quero me alimentar melhor, quero ter uma alimentação mais saudável, quero fazer dieta. Começa trocando os alimentos industrializados por mais comida fresca. Você vai mais no hortifruti, na feira, e menos nas prateleiras aí de industrializados, tá? Tá com vontade de comer doce? Come fruta. Melancia, agora tá na época melancia, né? É um alimento que tem pouca caloria. Meio quilo de melancia, Mari, tem 150 calorias. Dá pra Já comer. vou colocar na minha dieta agora, que eu não sabia dessa. Mas alto índice glicêmico. Tem, mas aí assim, é ruim para quem é diabético, né? Para quem tá com resistência à insulina. Você é uma pessoa saudável, também você não precisa comer meio quilo de melancia. Mas você é uma pessoa saudável, você não vai desenvolver diabetes porque você está comendo melancia. Aí tá um outro ponto, né? Cria-se todo um terrorismo nutricional em cima dos alimentos naturais, assim, de fruta. Não, você não vai ter esteatose hepática por causa de fruta. Você vai ter gordura no fígado se você se alimentar de muitos produtos industrializados que levam frutose ali nos ingredientes, né? Xarope de milho, glicose, frutose, aqueles sucos de caixinha. É isso que faz mal para o fígado, não você comer fruta, melancia, banana. Claro, estou com uma condição que é um diabetes, por exemplo. Aí, realmente, comer muita melancia pura vai elevar a glicemia dessa pessoa. Mas uma dica é ela combinar a fruta com uma refeição que tenha fibras de outros vegetais crus, proteína e gorduras boas, né? Assim, a gente consegue diminuir esse índice glicêmico, essa velocidade que essa melancia vai se transformar em açúcar no sangue. Então, e são essas informações básicas, assim, que todo mundo, né, deveria ter noção. Então, mas o primeiro ponto é esse, comer comida de verdade. Você não vai ficar doente e obeso por comer arroz, feijão, banana, carne. Então, o que eu vi aqui que tu falou foi o seguinte. Todo mundo começa com uma dieta para depois transformar em um estilo de vida, porque ela precisa se acostumar com este novo ambiente que ela está inserindo alimentos que para ela é como se fosse uma obrigação. Uhum. E eu falo obrigação porque a gente vem desde pequeno sendo acostumado com alimentos que os nossos pais nos fornecem, e seja ele industrializado ou não, e a gente pega até um lado emocional com aquilo. Sim. E eu queria entender como que tu consegue trabalhar, ou para as pessoas que estão tentando se desvincular desses industrializados, esse lado emocional com a comida, assim, como que tu enxerga isso? Que eu vejo que é o principal ponto, a gente é emocional com a comida. Total, porque assim, você aprende o que é uma alimentação saudável, o que você tem que fazer. Eu acho que é interessante as pessoas entenderem de calorias, não para ficar contando calorias, mas para ter uma noção, né? Para ela saber que o abacate é mais calórico que o morango, por exemplo, que o salmão é mais calórico que a tilápia. Mas isso, assim, são minúcias que você vai afinando depois de um tempo. Você não começa pensando em contar calorias, né? Começa mudando por aí, a qualidade alimentar. Depois você pensa em quantidade. Beleza. Aí vem a questão emocional.
né? A comida que a gente tem aquela memória afetiva, de lembrar de um momento bom da infância, da vida Às e vezes tal. nem é bom, porque eu acho que tu às vezes nem sabe que momento é, mas tu ama comer aquilo de alguma forma e Porque ele te fica... conforta. Fora a questão, né, de liberação de dopamina, quando você consome açúcar. Então, às vezes, o que acontece? A gente está cansado, estressado e vai buscar naquele alimento. Um exemplo, eu sou nutricionista, eu sei de tudo isso, mas eu sou humana, não escapo disso. Eu sinto fome emocional também. E às vezes eu me perco nisso, mas eu sei o caminho de volta, enfim, aí toda uma questão de mentalidade, né? Que a gente pode conversar também. Mas a fome emocional é aquela fome onde você quer comer algo para realmente se agradar, se mimar, né? Mimimei. Para você se sentir bem, ter uma sensação de prazer, para relaxar. Então, um exemplo, eu tenho uma questão de um certo estresse quando eu tenho que ir para situações sociais, de conhecer muita gente nova, de interagir. Não é uma pessoa social. Eu sou meio sensível, assim, para isso, de verdade. Mas desde nova. Então, assim, me causa um certo estresse, eu fico meio tensa. E por mais que eu esteja num lugar e tenha coisas gostosas para comer e tal, e eu coma, quando eu chegar em casa, eu vou querer comer um doce. Quando eu tô passando por esse processo sabe, de interação e tal, então Te já desgasta, me conheço. desgasta Isso me desgasta e depois eu quero relaxar comendo. Então, assim, é uma fome emocional. Então, a gente precisa reconhecer isso. Em relação aos industrializados, a esses alimentos com açúcar e tudo mais, eu, Nanda, não condeno o consumo, assim, no sentido de, você não deve comer nunca mais. Eu acho que todo radicalismo, ele não é sustentado, tá? E quem vive no extremo, normalmente não tá bem equilibrado, assim. Se a pessoa é aquela pessoa que nunca fura dieta pra nada, nananana, ela tem algum desequilíbriozinho ali, é difícil. Porque quando ela fura, ela se perde, né? Também então, tem isso. mas então, aí ela não tem o equilíbrio, ela Exato. não consegue ir e voltar, ela tem que ficar ali. E isso é ruim, porque você fica escravo disso, né? Porque do 8 você vai pro 80. Sim. E quem vive lá só no outro extremo também, que não se alimenta saudável, só do ruim, também não tá legal. As duas formas não são legais. Eu vejo que eu já fui os dois lados, na verdade. Já me alimentei errado e tive que ir pro certo por respostas do meu corpo, porque eu era acostumada a comer qualquer coisa e depois que eu tive que ter performance com treinamento, eu percebi que a alimentação influenciava, cansaço, fadiga. E o outro lado também, eu era a marmita do Natal, porque eu queria atingir um objetivo que fosse profissional, enfim, que eu usava meu corpo para isso. E eu falava, gente, o meu biotipo não é de uma pessoa magra, eu preciso ser magra, e eu abri a marmita no Natal. E hoje eu olho que isso era total, até um processo de eu achar que uma escapadinha quebraria todo o resto. E sabe que eu tenho pacientes que mudam e conseguem emagrecer quando eu incentivo elas a fazerem as ditas refeições livres? Eu chamo de refeição livre, não. A gente é livre para comer o que quiser. É que eu não gosto de chamar de lixo. Então, assim, uma refeição livre que seria: eu estou seguindo um protocolo, uma estratégia, um planejamento alimentar para um objetivo X, e aí a refeição livre seria algo que não está dentro daquele planejamento, tá? Então, óbvio, não vai ter sorvete, pizza ali dentro do planejamento. Sim. Então, ela seria uma refeição livre, off. E eu tive um caso de uma paciente que ela tinha um corpo lindo e tal, mas é aquela coisa, a mulher já nasce com 2 quilos a mais, a gente sempre tá querendo emagrecer um pouquinho. E com marido e filha, e ela veio assim, porque eu não como no Natal, eu não como na ceia do Natal, porque no dia seguinte eu quero estar magra, porque isso, porque aquilo, nanana. E aí eu fui conversando com ela sobre isso, sobre... É meio hipocrisia falar que você nunca mais vai comer determinado alimento. Você vai. Só que quando você se proíbe de fazer isso, o que acontece? Depois, dá mais vontade ainda. Culpa, né? Dá mais vontade ainda pra mim. Eu falo assim, agora eu quero tudo. Claro, não pode, quero, né? Já é da nossa mente. Não posso, quero. Aí você se proíbe, você não se permite. Quando você faz, porque você vai fazer... Tá? Você vai fazer. Sinto te informar, mas você assim, vai sim... Contando para nutricionista ou não, vai fazer. Só que hoje, assim, por eu abordar esse tema, as minhas pacientes, elas são muito mais sinceras comigo.
Isso é muito legal. Eu ter aberto isso nas redes sociais já há muito tempo, que foi uma mudança minha de mentalidade também, porque quando eu não me permitia, um exemplo, eu estou fazendo dieta cetogênica. Aí eu pedi uma salada no restaurante, veio com milho. Aí eu comi, comi o milho. Ai, que droga. Mas é uma sensação de culpa ruim mesmo, tá? Mesmo? Nossa, comi o milho, que droga, não Acabei podia. Com a minha dieta. Também vou comer um sorvete agora. Só de raiva. Eu era assim. Agora eu vou comer, agora eu comi sorvete, agora eu vou jantar errado. E não faz sentido, coitado do milho, sabe? Então... Tem nada a ver ele com sorvete. Então, e aí quando eu comecei a me permitir a comer coisas que eu gostava, por exemplo, uma farofa, de vez em quando uma batata frita, um pastelzinho de camarão lá no botequinho da praia, que eu ficava me proibindo. E olha que louco, eu não comia isso que eu gostava, porém eu acabava comendo 3 vezes mais de alimentos saudáveis e altamente calóricos também, entendeu? E eu não conseguia emagrecer. Justamente por isso. E aí, quando eu relaxei, falei, cara, o que eu tô fazendo? Eu vou comer. Em algum momento eu vou comer. Por que eu não como de vez em quando de forma consciente e controlada? Então, é o que eu falo para elas. Se você não se permitir, o que vai acontecer? Você vai comer em algum momento. Você vai se culpar. E é uma culpa muito ruim. Sim. E aí, em seguida da culpa, vem o quê? A despedida. Você se despede, fala assim, já que eu comi isso aqui, eu vou comer tudo errado hoje, e daí amanhã eu recomeço. Só que amanhã acontece alguma coisa, amanhã você vai sentir falta daquele açúcar todo, daí já é sexta, né? Segunda-feira eu vejo. Segunda-feira eu recomeço. Não, segunda-feira vai. Aí um furo que você deu na quinta-noite faz você comer quinta-noite, sexta o dia inteiro, sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro para voltar na segunda e até quarta só e ficar nesse ciclo. Então, quando a pessoa se permite, ela faz com consciência, sem culpa, sabendo que aquilo ali não vai estragar o processo dela, porque se a gente colocar na balança, Mari, esses offs, esses furos programados, sem culpa, digamos que eu te fale assim, Mari, beleza, na tua dieta você pode fazer 3 furinhos na semana. Você vem aí de uma baguncinha alimentar, não tá conseguindo emagrecer e tal, justamente... Geralmente, quando a pessoa tá numa bagunça alimentar, tu libera mais furos do que menos. Isso, tá? Então, por exemplo, eu estou agora no projeto reta final, né? Quero chegar no meu melhor shape até o Réveillon. Faço refeições livres, mas menos, porque eu quero, Quero um resultado melhor dentro do meu objetivo. Isso. Agora, a pessoa que está ali num processo assim, de emagrecimento e tal, que tem que ser a longo prazo, né, gente? É para sempre. A gente vai fazer dieta o ano inteiro. Não existe emagrecimento definitivo, existe gerenciamento de emagrecimento. Então, mesmo quando você alcança seu peso, você precisa, de vez em quando, lançar a mão de estratégias de emagrecimento para se manter. É muito legal falar isso, só pontuando, porque a gente tem mania de olhar para o outro e a internet causa isso, essa comparação de olhar a blogueira sempre trincada o ano inteiro. E isso causa um desespero de que quando tu tá um pouquinho mais retida, e até no próprio dia a gente tem uma variação no dia. Eu começo o dia de manhã magra, à noite acabou o meu tanquinho ali, já era. Estufada, alimentos e etc. Então, assim, é legal falar desse gerenciamento que são fases, porque a maioria das pessoas acha que dá para ficar trincado o ano inteiro. Dá para ser seca o ano inteiro. Então, até dá, Mari. Dá, mas assim, vamos lá. Como que dá? Uma pessoa que tem um estilo de vida que faz esporte o dia inteiro, né? A pessoa sai da musculação, vai pro kitesurf, depois vai correr, vai andar de bicicleta, e ela gosta de se alimentar bem, eu tenho uma amiga assim. Ela vai ficar trincada o ano inteiro. E ela tem uma genética boa, ela é magrinha, não tem problema com engordar, ela gasta toda a energia dela no treino, tem nem energia pra comer. Só nem energia. Não tem nem energia ativa vital pra fazer outra coisa. Ela não tem nem emocional pra comer por fome emocional. Ela acorda às 4 da manhã, vai dormir 9 Ela vai se identificar aqui quando ela escutar o podcast, mas assim, é verdade. Mas dá muito tempo. Mas assim, eu vejo isso. Porque antigamente, quando eu trabalhava com moda, eu realmente tinha problemas mentais eu chegava na mesa do meu médico, do meu endócrino, e mostrava uma foto da barriga trincada e falava assim, quero ficar assim. O que eu faço e quanto tempo você me deixa? E aí ele olhava pra minha vida, onde eu dormia 5 horas por noite, 4 horas, porque eu trabalhava igual uma louca, e ele falava assim, então,
essa pessoa que tu tá me mostrando, ela treina 2 vezes por dia, ela faz jejum de 20 horas, ela corta carboidrato, ela tem uma vida voltada para este corpo. Que assim, a gente sempre pega a pessoa que cuida daquilo e vive com aquilo, que trabalha com o corpo. E aí ele falou assim, tá disposta? Porque assim, eu consigo, mas tu me entrega esse resultado? Porque o resultado eu te dou, mas assim, o que tu tem que abrir mão para chegar aí, eu vou precisar da tua parte. E eu vejo que é muito esse caso dessa tua amiga que vive para isso. Talvez ela trabalhe com o corpo e assim... Gosta, não, ela é viciada no esporte mesmo. E aí, o corpo dela é só a resposta do que ela faz o dia inteiro, entendeu? Ela nem busca aquele corpo. Ela tem porque ela é consequência do estilo de vida dela. Ela pesa a comidinha, ela gosta. Mas, né, voltando... Outro ponto, às vezes a pessoa tem um shape assim o ano inteiro porque ela usa... aditivos, né? E nada contra, mas assim, tem que treinar e fazer dieta também, né? Total, senão vira uma bolinha inchada. Sim, mas ela vai ter aquele pluzinho ali que ela vai ter um pouquinho a mais do que a pessoa que só faz treino e dieta. Então, assim, a questão do biotipo, do estilo de vida, daquele estilo de vida ser realmente um estilo de vida. Não tá fazendo isso só pro Réveillon, entendeu? Então, e são anos, assim, as pessoas querem um resultado rápido, né? Nossa... 3 meses o resultado da vida não vai ter. Né? Eu queria voltar num ponto, porque assim, eu já tive compulsão e foi muito difícil identificar o que era fome emocional. Então, quando a gente fala fome emocional, muita gente não deve saber identificar o que é, só sabe que come, mas fica procurando um motivo, que foi o meu motivo de, putz, por que eu como? Até eu entender que, gente, é porque aconteceu tal coisa no meu dia, que foi o meu gatilho, e aí por isso eu comi. Sim. Então, eu queria que tu contextualizasse a fome emocional, para as pessoas entenderem o que é a fome emocional. Vou contextualizar e quero voltar no ciclo da despedida ali para falar por que se eu liberasse 3 refeições livres para uma pessoa, ela emagreceria mais do que se ela se proibisse, sim, tá? Então, sobre fome emocional, assim, existem os tipos de fome. A fome real, que não te traz dúvidas. Ai, mas eu não sei quando eu tô com fome. Então, você não tá. A gente brinca que é igual estar apaixonado. Na dúvida, você não tá. Ai, não sei, não tá. É verdade, na dúvida você não tá. Não tá. A dúvida é sempre um não. Fato. Então, assim, até pra fome. Tá na dúvida, não é, cara. Hoje, antes de vir aqui, eu estava com fome. Não tem como... Ai, será que é fome? É certeza, porque é uma necessidade, né? Fisiológica, igual fazer xixi, igual dormir. Então, quando você tá com muito sono, você... Gente, será que eu tô com sono? Não, né? Ai, será que é vontade de fazer xixi? Não, você sabe. E a fome é igual, não tem como não saber. Fica em jejum 20 horas, você não vai saber o que é fome. Mas você vai saber. A fome social... é diferente da emocional e da vontade específica. Então, fome real é isso. Pum, eu não tenho dúvidas, é preciso comer, meu corpo precisa de energia. Você vai ter uma fraqueza, uma dor de cabeça, vai ficar meio zonza, vai ter um buraco no estômago, você precisa comer urgente. A fome social é aquela que você não tá com fome real, tá tranquila, tá de boa. Aí a gente sai daqui e vai para um happy hour. Aí a nossa amiga pede um dadinho de tapioca. Aí você olha e fala... E acaba pegando e comendo porque você viu. Ou você tá lá passando no Instagram e viu um panetone de pistache. Que agora, né? Quero, é isso. Aí você fala, nossa, quero, mas você nem queria. Então, a fome social ela é mais causada, assim. Você sente um cheiro, você tá com seus amigos. E se você sair dali, em 5 minutos você esquece. Você não vai, meu Deus, queria tanto aquele dadinho de tapioca. Não, era um negócio só do momento, tá? Essa a gente tem que segurar. Senão, principalmente para quem tem uma vida social ativa, tá? Tem que segurar, senão você tá toda hora comendo algo que você não precisa e não quer de verdade. Aí tem a fome ou vontade específica, que é assim... eu quero comer um panetone de pistache. Não precisa ser agora, eu quero comer. Então, final de semana, eu vou lá naquela loja, eu vou comprar aquele que eu vi a propaganda e vou comer. E aí vou degustar, vou curtir aquilo, sabe? Ou vou comprar para comer no Natal. Isso é uma vontade específica. E a fome emocional é bem fácil de reconhecer. Sabe quando você começa a abrir a geladeira e o armário? Ou rolar o iFood? Então, assim, você não sabe o que é. Você não tá com fome. Às vezes você pode estar com fome real e emocional junto, tá? Mas você não é assim, que eu não sei, tô com vontade de comer um negocinho... Né? Tanto que na compulsão alimentar não é algo específico.
né? Não é urgente, é assim, preciso comer. Então a compulsão pessoa alimentar come, é tudo. ela que tiver come um pela pacote frente. de pão, ela come uma Alface, panela de arroz, ela come o que tiver para encher ali, sentir, às vezes até se punir, né? Então a fome emocional normalmente não é algo específico, não é uma vontade genuína, é qualquer coisa. E aí, se você come o doce, você vai querer o salgado, depois o doce, depois o salgado, e nada vai satisfazer, entendeu? E você fica lá procurando e não sabe o que é. Essa é a fome emocional. E normalmente ela vem depois de algum evento assim. Eu tive um dia triste, ou eu tive um dia cansativo, ou eu estou ansiosa, ou eu estou ociosa também, né? Então, é importante reconhecer e falar assim, eu tô indo ali comer, mas por quê? Tô com fome? Não tô. Não tô com fome. Eu tô com vontade de algo específico? Não. Então por que eu vou comer? Então eu combato essa fome, tendo consciência disso. Reconhecendo, e entendendo. Como que eu fujo? Porque assim, eu vejo que para todo hábito existe uma recompensa. Quando a gente come, a gente pensa na recompensa que a gente vai ter com aquela comida. Sim. Pela sensação boa, por preenchimento, enfim. Eu preciso fazer o quê? Substituir essa recompensa? Vamos lá. Bom questionamento. Primeiro, você tem que reconhecer o porquê daquela fome emocional. O que você está sentindo? Para tentar ir na causa daquilo. Você está ansiosa? Cara, comer não vai resolver, tá? E assim, pontualmente, tudo bem, tá? Pontualmente, tudo bem. 1, 2 vezes no mês isso acontece. Você vai lá, poxa, comi um chocolate porque Ok, o problema é fazer isso toda semana, todo dia, que é o que muita gente faz, tá? Típico, meu problema é a noite, porque aí trabalho o dia inteiro, chega à noite, iFood, pizza, doce e tal. Abrir a geladeira para procurar um doce. Isso, a maioria das pessoas, a fome emocional acaba sendo à noite, porque é aquele momento que ela para, relaxa e, né? Ela tem aquele espaço para fazer isso, ou come escondida e tal. Então, assim, identifica o que veio antes dessa fome emocional para você tratar isso, né? Então, ansiedade, se for ócio, se for... Assim, primeiro, atividade física sempre vai ajudar. Então, se é sempre num determinado horário, é sempre o horário que eu chego, sento no sofá e aí eu quero comer. Cara, então não vai mais pro sofá, sabe? Vai lá, toma um banho premium. Toma um banho premium. Tu muda o hábito, então. Antes de ter o gatilho, na verdade, porque assim, a gente tem o gatilho para ter a recompensa e fortalecer o hábito. Então, tu muda o hábito, não é mudar a recompensa. Isso. E é difícil, tá? É mais fácil nesses casos. É mais fácil, escuta, não comer do que comer um só. Quando você identifica que tu vai começar a comer por fome emocional, pode ter certeza que não vai ser só um pedacinho. É verdade, é mais fácil não comer, por isso que eu nego. Os dois, é difícil não comer, é difícil. Você vai ficar lutando ali, que vontade, que vontade, que vontade, eu quero comer alguma coisa, eu tô lá... Vai lutar contra isso, não é fácil. Mas eu vejo que qualquer hábito, na verdade, no início, quando tu quer tirar da tua vida, é a pior coisa tu ter essa dor, porque assim, é igual parar de beber. E tu continua indo no ambiente onde todo mundo bebe, tu tem que falar que não, e todo mundo, não, mas é só um copinho. Mas só aquele copinho te liga um mar de possibilidades que tu fala, agora que eu bebi um copinho, eu vou beber mais 30 copinhos. Sim. Então eu vejo que o processo do início é muito difícil. É difícil. E tu tem que se auto-aceitar, porque no sentido de... Eu não bebo. É mais fácil eu falar assim, várias vezes eu falava assim, não, aqui tá meu gin, fingia com copo. É o primeiro estágio, né? A gente finge com copo. O segundo, tu já começa, não, quer saber? Eu vou falar que eu não bebo mesmo. É mais fácil tu falar que não e as pessoas entenderem do ambiente. Sim. Porque se tu fica muito na dúvida, sempre vai ter um ambiente querendo te corromper. Sim. Eu vejo isso, assim. Então, o legal da gente entrar é como teu ambiente fortalece esses teus hábitos alimentares quando tu é uma pessoa que quer sair desse lugar e mudar, assim. Como que tu enxerga a importância do ambiente? Porque antes a gente falava assim, é genética. Essa pessoa é assim porque a genética dela ajuda. Isso aqui come... A gente pega um caso isolado ali da menina magra que come todos os salgadinhos e continua magra e fala, mas é a genética. Então, assim, hoje a gente vê que o ambiente é muito fator decisivo. Como que tu enxerga isso hoje, até para adesão? Então, primeiro, assim, você não vai ter em casa alimentos que você não consegue controlar, tá? Eu falo, acho chique quem tem gaveta dos doces. Eu não posso ter. Eu também não. Ter. Eu tenho a gaveta das barrinhas de proteína. Que também é um perigo. Eu que não posso porque me faz mal, assim, senão seria um perigo. Então, assim, eu já tentei ter a gaveta do doce. Já tentei, tipo,
me obrigar a ser controlada com uma gaveta de doces. Até que eu aceitei. Falei, não adianta. Eu não vou conseguir, tipo, achar tranquilo, esquecer que eles estão lá. Vai ter um momento que eu vou comer. Então, esse negócio do ambiente é isso. Não tenha ali tão disponível algo que se você sabe que não tem controle, aceita que não tem controle. É mais fácil não comer do que comer um só quando a gente está com fome emocional. E aí, mas também você não precisa deixar de comer para sempre. Eu vou dar um exemplo pessoal também. Chocolate. Quando eu compro uma barra de chocolate, eu sei que eu vou comê-la inteira. Barrinha de 80 gramas, tablete. Total, pequena. É um tabletinho de 80 gramas. Né? Tá menor, a gente. Então, quando eu não aceitava que eu ia comer, eu falava, não, eu vou comprar e vou comer 2 quadradinhos, como todas as pessoas controladas comem. E eu não conseguia, Mari, era uma frustração. Eu falava, pô, eu não consigo, ó. Eu não consigo. Eu não sou essa pessoa. Eu é a pior coisa é tu ter assim. Pô, eu não consigo. Todo mundo consegue, por isso que eu não vou ser magra, não vou ter o corpo que eu quero, porque eu não consigo comer 2 quadradinhos de chocolate e deixar a barra aqui em casa. Não consigo. Então, assim, quando eu vou comprar a barra, eu vou consciente de que eu vou comê-la todinha, sem culpa. Porque eu já fazia isso antes, só que com culpa. E aí, com culpa, depois da barra de chocolate vinham outras coisas. Sem culpa, a barra acabou agora, tipo assim, beleza, não vou comer chocolate nos próximos dias e tá tudo bem, eu queria comer isso aqui agora. E tem gente que funciona com 2 quadradinhos por dia, mas assim, se entender, se conhecer e saber as suas limitações, o seu controle e aceitar, cara, aceita, você é assim. Então, trabalha a favor, né? No ambiente, nas atitudes. Tem que fazer isso, tem que se conhecer. Eu vejo que eu fiz isso agora e de forma consciente tu estereotipou o que eu faço. Realmente eu compro e falo assim, agora eu vou comer inteira. E esse ambiente que fortalece a gente, até um grupo de amigas, etc. Eu vejo que tu fez isso muito bem no teu perfil do Instagram, criando uma comunidade muito grande de pessoas que te acompanham. E acredito que deve fortalecer o teu trabalho até num processo educacional das pacientes, quando tu mostra a tua rotina. Então eu queria que tu contasse um pouco como o teu posicionamento, como tua narrativa, como mostrar a tua vida como nutricionista, dar dicas, ter um clube hoje de mulheres que também entram e os produtos online, além de se consultarem, passarem contigo com pacientes. Como que esse posicionamento ajuda hoje, até para as pessoas que estão querendo começar a se posicionar hoje e melhorar o valor de mercado usando as redes sociais? Então, eu já tenho 20 anos de formada, né, Mari? Sei que não parece. Não, pior que não parece não mesmo. Então, tenho 20 anos de formada e quando eu comecei, não tinha rede social. Simplesmente não tinha. Comecei com o Facebook. E aí, eu postei um dia lá a minha evolução, que eu sempre gostei de nutrição esportiva, do fitness e tal. E bombou, assim, sabe? Porque as pessoas se identificaram. Eu tinha um blog, que era o Mundo Fitness de Nanda. Isso tu já atuava atendendo? Já. Imagina, me formei com 21 anos, né? Então, eu já estava atendendo e já estava com isso. E aí, eu sempre tive essa coisa, né? Naturalmente, gostava de escrever. Eu era criança que tinha diário, né? Então, assim, de escrever, de fazer o blog, de relatar e tal. E aí, quando veio o Instagram, antes dos stories, tinha o Snapchat. Então, lá eu fui me soltando. E quando chegou a era dos stories, eu já estava mais soltinha, né? E uma coisa que antes mesmo do Instagram começou a acontecer, que eu fui me posicionando em relação, nesse contexto todo que a gente está falando, tá? De equilíbrio e tudo mais, de aderência, dieta. Eu lembro muito bem disso, porque eu já fui a nutri que eu falava para minha paciente assim, ai, final de semana, se cuida, não vai furar. E aí eu pensava assim, cara, mas eu furo. Por que que ela... E aí eu morava em cidade pequena, eu tava lá na sorveteria, ela chegava na sorveteria e, ai, Nutri, você aqui? Ah, você também? Opa, quem conta pra quem agora? Aí eu, caramba, eu preciso... Aí já tinha o Facebook na época. Eu preciso mostrar que... Gente, não é assim, que eu tomo Coca Zero de vez em quando. E as pessoas criam esse estereótipo da nutricionista, né? Então, elas têm medo, assim, de me encontrar no buffet, né? Lá na cidade pequena era assim. Medo de me encontrar num buffet da cidade, ou no supermercado, ou numa sorveteria, e tá tudo bem. E o que acontecia muito era isso.
Passava o cardápio, voltava, não tinha resultado nenhum. Não, mas eu fiz direitinho. Aí eu tinha que ficar lá quebrando a cabeça para inventar um outro cardápio, como se tivesse sido o cardápio o problema. E eu acordei, eu falei, cara, é porque ela tá furando e não tá me falando. Então eu comecei a abrir isso nas redes sociais. Eu acho que a gente tem que ser, em questão assim de posicionamento e tal, é importante a gente ser autêntica, sabe? Cada um tem a sua essência. Se você quiser ficar olhando muito pra fora, eu tenho que ser fulano, que nem fulana, que nem ciclana e tal, você se perde. Tu acredita que a autenticidade foi o que te fez crescer e ganhar Sim. destaque? Porque, Sim. inclusive, tu atendeu várias pessoas famosas durante esse processo que se identificaram com a Nanda. Sim. Tu acredita que foi esse o diferencial? Foi. Porque eu comecei a falar na época de uma estratégia low carb, cetogênica, dieta paleo, né? Nada mais é do que comida de verdade. Mas uma estratégia mais low carb, que já existe há muito tempo e tal. E eu fui muito julgada e as pessoas, nossa, o que essa nutricionista está falando? Só que tudo que eu mostrava ali era embasado. Então já era, né, uma forma assim de autenticidade. Não, eu sei o que eu estou fazendo, eu estou estudando, eu estou falando coisas aqui. Então, de ter essa coragem de falar naquilo que eu acreditava, sabe? E de você ter o seu jeitinho de passar as coisas. Eu estava até falando com a Lari, né, nossa amiga em comum, que também trabalha com isso, e uma das coisas que eu até já tive uma comunidade muito mais forte, tá, Mari? Já tive. Sabe o que é engraçado? Só vou pontuar aqui. A Lari apresentou a gente, mas eu já conhecia a Nanda de muito tempo antes, porque eu já treinava, eu já sabia quem era Nanda e tal. E olha como rede social é uma coisa louca, que é legal de deixar aqui, porque como abre portas. Uhum. Eu já acompanhava há muito tempo o teu trabalho e depois de um tempo parei de seguir, enfim, segui outras coisas da vida normal. Tipo, sigo uma nutricionista famosa aqui, adoro o trabalho dela, que provavelmente é isso da comunidade. E aí, anos depois, pra ver como a internet conecta, a gente se conhece pela Lari. Então, assim, é legal mostrar também pela rede social. pela rede social. É legal mostrar que, assim, esse networking fortalece muito e te ajuda, porque hoje tu tem muitos produtos digitais, tu atende milhares de pessoas, mas as pessoas também vão criando referências de quem são as pessoas que tu se relaciona, né? Sim. Então é legal até falar isso, da importância de estar hoje criando esse posicionamento, que eu vejo que é muito forte. E aí tu falou da tua comunidade, conta aí pra mim, por que antes era mais forte? Então, eu acho que quando a gente quando você é mais autêntica e mais espontânea, você cria uma comunidade mais forte. Sim. Tem vários casos. Tanto de hate quanto gente... Porque vai ter muitos hate, mas também vai ter muita gente que gosta da tua bandeira levantada. Isso. Eu nunca fui de levantar bandeira nenhuma. Eu sempre fui mais assim... Em cima do muro. Não, em cima do muro não. Eu não gosto muito de levantar bandeiras, porque eu não acredito em nenhuma verdade absoluta. Mas quando tu fala de low carb, tu não levanta uma bandeira do estilo de vida? Ou tu simplesmente só falava assim, gosta dessa estratégia? Era uma estratégia, mas tanto que eu fazia palestras com os low carbers, mais low carbers do Brasil, e eu falava que tudo bem comer banana e o brigadeirinho de vez em quando, entendeu? Era uma coisa até meio... E aí eles queriam te meter a faca. Mas hoje até um deles tá falando que carboidrato é legal, entendeu? Muda. Então, assim, e o que eu acho legal é isso. Eu não fico em cima do muro, mas eu também não... porque é muito perigoso se apaixonar, porque quando você se apaixona, você fica cego. Então, se você se apaixona por um tema, não, só low carb é bom, só cetogênica é bom, isso aqui não pode, melancia não pode. Aí passa aquela onda, começa a vir outros estudos, outras coisas. Não, porque carboidrato é bom, low carb não é bom. A mesma pessoa falando isso, enfim, ela tá ali querendo sempre surfar na onda, mas no longo prazo tu perde a tua credibilidade. Se contradiz, então assim, pelo menos eu tenho esse prazer de falar. Eu gosto desse equilíbrio de não levanto bandeira, porque eu consigo ver os benefícios e os malefícios dos dois lados, sabe? Então eu vejo que assim, o teu jogo que tu sempre trouxe durante todo esse tempo até de internet foi a autenticidade que não mudou. Isso. Né? E aí eu queria que tu contasse um pouco como que é o teu ecossistema hoje, tipo, não consigo passar com a Nanda como nutricionista. Existe outro caminho que essa pessoa consegue ter um acesso, um clube, alguma coisa, clube pera que tu pode compartilhar aqui? Como que funciona? Existe. Primeiro que pera não é a fruta, é o nome de um método que eu criei há muitos anos atrás. Eu sou bem criativa para nomes. Foi ótimo, porque ficou na minha cabeça. Pera é Programa de Emagrecimento e Reeducação Alimentar. Por que eu criei ele, Mari? Porque eu saí da faculdade com aquele clássico, assim, faz a consulta, passa a dieta, paciente volta em um mês.
e eles não voltavam. E eu ficava frustrada, não pelo dinheiro, mas eu falo, gente, eu quero ver resultado, eu quero os meus pacientes aqui me contando que foi legal. Então, aí eu sempre fui muito em cursos e jornadas né, de atualizações. E eu fui pegando uma ideia ali, outra aqui. Eu falei, porque eu mesma, eu fiz nutrição e eu nunca fui no nutricionista, né? Nunca precisei. Enfim, sei lá porque eu fiz, mas deu certo. E aí, eu falei, se eu precisasse ir numa nutricionista, como é que eu ia querer fazer esse processo? Porque deve gerar uma ansiedade, assim, né? Falei, quem sabe umas tarefinhas a cada semana. Então, ela vem, na primeira semana, calma, respira. Você vai fazer isso aqui, ó, tá? Vai tomar um suco verde, vai beber mais água, tal. Aí, na outra semana, aí ela vinha e perdia 1 quilo. Daí, ó, eu já tinha um protocolo. Para cada semana, eu passava umas tarefinhas. É como se fosse uma preparação para ela chegar no ponto de realmente fazer uma dieta pesada. Era isso, E aí, eu fazia consulta com esses encontros semanais, que era uma coisa super inédita na época, né? Então, eu criei esse método. Eu falei, eu preciso de um nome, assim, que remeta à nutrição. Aí eu, pra lá, acordei um domingo, eu lembro muito bem. Falei, emagrecimento é comer pera. Enfim, aí ficou o pera, esse método. Minha agenda começou a encher muito, eu realmente não conseguia mais atender as pessoas toda semana. E aí, em 2016, foi quando eu lancei meu primeiro infoproduto. Eu nunca estudei sobre isso. Eu tinha na minha cabeça que eu precisava fazer alguma coisa que alcançasse mais pessoas. Mas eu não via sobre isso. Aí, um dia chegou um cara lá no estúdio, onde eu trabalhava, oferecendo um aplicativo para o personal. Eu falei, vem cá, tu faz essas coisas de e-book e tal, curso? Dele, faço. E aí, eu criei o meu primeiro infoproduto, que era o Devagar e Sempre para Sempre, que era o método Pera. Passou esse tempo e tal. Na verdade, o cara lá até me deu um golpe, né? Levou meu produto embora, enfim. Bom que as experiências do negócio a gente vê que, assim, nunca nasce perfeito e a gente sempre vai melhorando. É isso. Ele tinha o meu produto, mas eu falei, não, tudo bem. Eu vou fazer o meu agora. E aí eu falei, eu vou retomar esse nome Pera, é tão bom. Aí eu fiz o desafio Pera, era um desafio de 21 dias, Mari, que era um compilado. Cada dia um desafio, ao invés de toda semana, cada dia um desafio. E aí... Através de um grupo. Um Instagram fechado. Sozinha. As pessoas entravam no Instagram sem fechado. Sem plataforma, sem nada. E tu criou toda a metodologia sozinha e só jogou a galera lá dentro. E aí foi muito sucesso, assim, muito. Claro, a gente fala de uma época que o Instagram era uma coisa muito mais fácil, né? Orgânica e tal. Os views eram maiores e tudo mais. Mas beleza, foi um sucesso. E aí eu vi que era um sucesso porque eu repetia o desafio e elas queriam fazer igual. Eu falei, gente, vai ser igual, tudo bem, eu quero. De novo. Aí teve um, assim, que foi a terceira turma, eu acho. Falei, quer saber? Falta 3 dias pra dar 21 dias até o Natal. Eu vou abrir uma turma, mas tem que se inscrever em 3 dias. E a galera... Foi loucura. Eu lembro que foi a primeira vez que eu vi muito dinheiro, assim. Eu lembro que em 3 dias, tipo, num desafio de R$50, sei lá, eu ganhei R$100.000. Eu falei, caramba. Aí tu entendeu a potência do digital. E aí eu falei, mas elas ficam órfãs depois. Eu preciso fazer alguma coisa, mas que tem que ser... Não vou ficar repetindo o desafio. Eu falei, eu vou fazer o Clube Pera, que aí é tipo um Netflix. Elas assinam e eu criei toda a metodologia na minha cabeça, tá? Eu falei assim, eu vou fazer uma última turma desse desafio com um preço bem barato para botar o máximo de gente possível e vou gravando essas aulas sem elas saberem. Aí depois, falei, na última semana do desafio, eu falei, então, essas aulas estão todas gravadas, eu vou abrir um clube, o desafio vai estar todo lá e todo mês a gente vai ter um projeto diferente dentro do clube. Então, assim, uau! Não, o legal é que, assim, isso é um modelo de negócio mesmo que tu criou a partir de uma demanda que tu viu que existia da tua própria audiência. Então, o legal de falar de rede social é que, assim, quando a gente constrói uma audiência fiel, a gente consegue criar um negócio a partir daquilo e monetizar de outras formas, né? E aí tu até criou uma esteira para levar a pessoa para um dia ser tua paciente. Sim, porque muitas delas que entram no clube viram minhas pacientes. Porque é uma forma dela estar te conhecendo também, que eu acho que é um primeiro contato. Deixa eu ver quem é essa nutricionista, deixa eu ver se eu gosto da metodologia dela. Só que antes de entrar no clube, tem todo um processo delas me conhecerem antes no Instagram. Porque imagina, você vai assinar algo de uma pessoa que você mal conhece, então é um processo. Elas têm que chegar, gostar, a pessoa tem que se identificar para daí assinar o clube. Tanto que assim, eu tenho, Mari... Eu faço um projeto, por exemplo, o projeto Reta Final. Ele acontece lá dentro do Clube Pera para as assinantes. Mas eu vendo ele avulso também.
Porque não é todo mundo... É meio que uma objeção, assim, mas eu vou assinar esse negócio dessa menina aí, não sei quem é. É porque as pessoas hoje, na Menina verdade, é elas ótimo, precisam quando de mais pontos de contato. É. Com tanta opção que a gente tem disponível, elas precisam de mais pontos de contato para validar se realmente elas se identificam contigo. E aí eu faço isso, eu vendo o avulso, ela entra, eu sei que ela vai gostar, e aí eu falo, gente, se quiser, ó, por um preço muito menor, você fica no clube e todo mês vai ter um projeto desse. Então, mas é isso, assim, tem 5 anos já o clube E foi se melhorando no meio do caminho. teve altos e baixos, com essas mudanças de Instagram, de entrega que foram acontecendo. Tiveram momentos, assim, que eu quase desisti do clube. Deixei ele lá, assim, até meio que, sabe, um negocinho meio simbólico. Eu falei, não, vou voltar com ele, porque ele é meu filhinho, sabe? E para fechar, assim, sabendo que hoje tu tem uma audiência muito boa em rede social, que tu sabe aproveitar muito bem isso, como que tu se imagina nos próximos anos? Usando rede social, não usando? Tu entendeu que isso é uma ferramenta que te potencializou muito. O que tu enxerga para Nanda nos próximos anos como objetivos, assim? Ai, Mari, que pergunta difícil. Aí, ó. 5 anos, Nanda. Eu não sei, porque eu já tô com 41, né? No momento eu fico pensando assim, que eu quero casar. Todo mundo que senta nessa mesa fala que quer casar. Eu vou trazer uma pessoa de relacionamentos aqui e a gente vai fazer um fofoca-cast de relacionamentos. Difícil, Mas, então, é uma questão que eu não penso muito, sabia? Sendo bem sincera. Até porque quando eu abri o clube, eu vou te falar, eu tinha 35 anos. E o cara que tava lá me ajudando e tal, criando, ele falou assim, tá, e quando você fizer 40 anos que você vai estar velha, o que vai acontecer? Nossa, Aí o cara te deu a visão antes do começo. Não, mas eu assim, como assim velha com 40 anos? Tipo assim, ele querendo dizer que quando eu tivesse 40 anos, ninguém ia mais querer me seguir, que eu não ia mais poder trabalhar com o Instagram, entendeu? Aí eu, gente, mas o que aconteceu? As minhas seguidoras estão envelhecendo comigo. Quando elas estavam lá me seguindo, há 10 anos atrás, elas tinham a minha idade. Então, todas estão aqui nessa faixa, sabe? Quase 40, 40 a mais. O percentual de idade ali no Instagram é 35 a 55, o maior percentual de mulheres. Então, o que eu acredito, assim, é ir buscando, na verdade, mostrar cada vez mais esse lado da mulher 40 a mais e Muito focando bom. num outro nicho, Porque, sabe? na verdade, a tua audiência, ela desenvolve junto contigo. Que antes tu começou fazendo, a tua audiência vai amadurecendo nesse processo e tu precisa amadurecer os conteúdos junto com a audiência, né? Então, assim, para fechar, eu queria que tu deixasse uma mensagem, mas antes eu queria te agradecer por ter participado aqui do All In. Eu sempre chamo pessoas que eu admiro muito e tu é uma dessas pessoas, inclusive, porque eu já te conhecia lá de trás, a rede social abriu nossas assim. Então, vou deixar esse espaço para abrir, mandar uma mensagem para as pessoas, deixar a rede social, falar sobre o Clube Pera e fica à vontade. Que bom, Mari, passou muito rápido. Eu queria mais umas 2 horas pra gente ficar conversando, que ficou um monte de assunto pelo caminho. Ficou. Mas, enfim, esses assuntos eu converso bastante lá no meu Instagram, o Nanda Miller, né? Quem quiser acompanhar, eu falo que eu coloco até na minha bio, conteúdo real nos stories, porque lá você vai ver nutrição real, vida real, sabe? Sem frufru, a xepa. Você ver ali a vida de uma nutricionista. A xepa foi ótima. A xepa. Eu uso até o último talo de comida, assim. Então, você vai ver a vida real de uma nutricionista, sem frescura, sem firula, uma mulher 40 a mais que, né, vai poder ajudar a todas as mulheres aí que querem emagrecer, melhorar, e pode sim, não essa, depois dos 30, ladeira abaixo, não, eu com 41 estou muito melhor do que aos 30, e assim vai, você é uma coroa saradona. Então, o recado que eu quero dar é para quem está começando ou recomeçando, tá? Porque hoje em dia, assim, a maioria das pessoas estão tentando recomeçar, né? É difícil com todo esse acesso à informação que as pessoas não saibam o mínimo do mínimo. Então, o meu recado é assim, começa pelo básico. O simples é o que funciona, sabe? Não tenta inventar muita coisa e dificultar. Às vezes as pessoas querem dificultar o processo. Mas se não sei o quê... Cara, só faz. Não pode fazer meia hora, faz 20 minutos. Sabe? Não pode fazer jejum, não faz, come uma fruta. Então, assim, parar de inventar desculpas para não fazer o que tem que ser feito, porque é melhor você fazer 70% do que 0%, sabe? Esse é o meu recado.
É isso mesmo. Então, obrigada, Nanda. Até a Obrigada próxima para a eu. gente debater mais temas que a gente ficou em aberto.